O bloqueio efetivado pelo Ministério da Educação com o Ministério da Economia foi recebido com muita indignação e preocupação por parte dos reitores, particularmente porque esses bloqueios que foram efetivados se somam a reduções e mesmo cortes orçamentários muito acentuados desde 2014. Em termos reais, valores constantes, o orçamento de 2019 já é um orçamento 35% menor do que o orçamento de 2014. Isso significa, portanto, que o bloqueio se dá sobre um orçamento que já não cobre as despesas de manutenção básica da universidade. No caso do FRJ, se nós perdermos 128 milhões de reais, obviamente a universidade não terá condições de funcionar, inclusive a curto prazo, porque é importante salientar que este bloqueio orçamentário ele já se dá num contexto em que somente 40% dos recursos foram autorizados, ou seja, do orçamento de 2019 de custeio, a UFRJ só recebeu autorização para utilizar 40%. E isso, ao anunciar o bloqueio, ao efetivar o bloqueio, né, não apenas anunciar, obviamente isso gera uma crise sistêmica, porque todos os fornecedores passam a ficar preocupados se vão receber, se não vão receber. Então isso gera um tensionamento enorme com os fornecedores, com os serviços. Todos estão obviamente preocupados e nós entendemos que essa preocupação dos fornecedores de serviços é uma preocupação pertinente, assim como a universidade fica sem meios de fazer novas licitações. Então as consequências já são consequências imediatas. E é importante salientar que quando o governo anunciou o bloqueio, fez inicialmente dirigido a 3 universidades. E isto anuncia um quadro extremamente preocupante, sob o ponto de vista republicano, sob o ponto de vista da democracia no país e, sobretudo, causa preocupação porque, a rigor, o que está na lei orçamentária é lei, não é um ato de vontade de governo. Ele deve seguir os ritos previstos na LOA. E é esse aspecto que, inclusive, preocupa setores importantes do judiciário. Essa semana, os reitores da Comissão de Orçamento se reuniram, nós examinamos os números em detalhes, enfim, qual é o quadro, enfim, das universidades brasileiras hoje, das federais, mas também foi uma semana muito produtiva em virtude das reuniões com a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas. Foi realizado anteontem, uma reunião muito importante das entidades vinculadas à área de ciência e tecnologia, com a própria presidência do Congresso, né, com o deputado Rodrigo Maia, e também com diversas comissões de parlamentares que, de forma muito pluripartidária, e é importante frisar isso, de forma muito pluripartidária, compreendem que este bloqueio de recursos, de fato, ameaça e pode inviabilizar o funcionamento das universidades. As universidades, de fato, não têm mais de onde cortar, porque se o nosso orçamento, que era em valor corrigido, né, na lei orçamentária de 2014, de 580 milhões, e hoje está reduzido a 360, isso significa que todos os ajustes possíveis foram feitos. Nós tínhamos quase 5.000 trabalhadores terceirizados, hoje temos menos de 2.000 trabalhadores terceirizados. A universidade não tem mais onde reduzir pessoal de limpeza, de segurança, da infraestrutura dos nossos campos universitários, enfim, de compra de gases e de manutenção de biotérios, enfim, de manutenção de toda a parte hospitalar. Não há mais corte possível na ordem de grandeza que está sendo imposta pelo bloqueio que o governo federal impôs. É importante destacar também que
essa preocupação, digamos, pluripartidária, ela alcança já governadores de diversos estados brasileiros que se manifestam de forma muito categórica, de forma muito peremptória contra este corte. Então, claramente, nós temos uma situação em que as forças vivas que a sociedade possui, né, os movimentos, os sindicatos, toda a cidadania, digamos, brasileira está atenta, e também no plano internacional estão atentos em relação ao significado, porque obviamente é um significado que pode interditar, pode inviabilizar, pode enfraquecer instituições da nação. Está de fato mobilizando hoje toda essa pleiade de forças políticas. Os governadores do Nordeste se manifestaram contra, outros governadores também já têm se manifestado, senadores de diversos partidos também têm se manifestado. Então tudo está indicando que o Ministério da Educação vai fazer uma reflexão mais cuidadosa, mais sistemática, examinando com maior detalhe a situação das universidades. Teremos uma reunião com a Andifes no dia 16 de maio e nesta reunião nós temos, de fato, expectativa de que o Ministério da Educação se some às universidades e defenda as universidades. Porque, ao contrário de avaliações que foram feitas por representações importantes do governo, são as universidades públicas que produzem conhecimento no país. E isso tudo está sob a responsabilidade do Ministério da Educação. Eu tenho certeza que as melhores expectativas da nação passam por uma profunda revisão e reversão desse inaceitável bloqueio orçamentário. Então, temos confiança de que, conhecendo melhor a situação, o senhor ministro vai, de fato, não só reverter o bloqueio, como também vai examinar a necessidade de correções e de ajustes positivos no orçamento das federais, que de fato está muito baixo.